As Institutas da Religião Cristã, de João Calvino. Eu digo com Agostinho que o Senhor criou aqueles que certamente previu que cairiam na destruição e que isso realmente aconteceu porque ele quis. Mas de sua vontade não nos cabe exigir a razão que somos incapazes de compreender. Nem é razoável que a vontade divina seja feita objeto de controvérsia conosco, que sempre que discutida é apenas outro nome para a mais alta regra de justiça. Por que, então, é levantada qualquer questão sobre injustiça, onde a justiça é evidentemente conspícua? Não devemos nos envergonhar de seguir o exemplo de Paulo e calar a boca de homens irracionais e ímpios, repetindo a mesma resposta sempre que ousarem repetir suas queixas. Quem são vocês, miseráveis mortais, que preferem uma acusação contra Deus porque ele não adapta a grandeza de suas obras à sua ignorância, como se estivessem necessariamente erradas porque estão ocultas da visão carnal da imensidão dos juízos de Deus? Vocês têm as evidências mais claras, sabem que são chamadas de grande profundidade. Agora, examinem suas mentes contraídas se podem compreender os decretos secretos de Deus. Que vantagem ou satisfação vocês ganham ao se mergulharem, por suas pesquisas insanas, em um abismo que a própria razão pronuncia que será fatal para vocês? Por que vocês não são, pelo menos contidos por algum temor do que está contido na história de Jó e nos livros dos profetas sobre a inconcebível sabedoria e o terrível poder de Deus? Se sua mente está perturbada, abracem sem relutância o conselho de Agostinho. Você, um homem, espera uma resposta de mim, que também sou um homem. Portanto, vamos ambos ouvir aquele que diz: ó homem, quem és tu? A ignorância fiel é melhor do que o conhecimento presunçoso. Busque méritos. Você não encontrará nada além de punição. Ó profundidade. Pedro nega. O ladrão acredita. Ó profundidade. Você busca uma razão? Eu tremerei diante da profundidade. Você busca uma razão? Eu me maravilharei. Você discute? Eu acreditarei. Eu vejo a profundidade, não alcanço o fundo. Paulo descansou porque encontrou admiração. Ele chama os juízos de Deus de inescrutáveis, e você veio para escrutiná-los. Ele diz que seus caminhos são past finding out, e você veio para investigá-los. Não faremos bem em prosseguir mais. Não satisfará sua petulância, e o Senhor não precisa de outra defesa além da que ele empregou por seu espírito, falando pela boca de Paulo. E esquecemos de falar bem quando deixamos de falar com Deus. A impiedade produz também uma segunda objeção, que tende não tanto à criminalização de Deus, mas à vindicação do pecador. Embora o pecador que Deus condena não possa ser justificado sem a desgraça do juiz, pois esta é a sua queixa profana. Porque Deus imputaria como culpa ao homem aquelas coisas que foram tornadas necessárias por sua predestinação? O que deveriam fazer? Resistir a seus decretos? Isso seria vão, pois seria impossível. Portanto, não são justamente punidos por aquelas coisas das quais a predestinação de Deus é a causa principal. Aqui, eu me absterei da defesa comumente utilizada pelos escritores eclesiásticos de que o conhecimento prévio de Deus não impede que o homem seja considerado um pecador, uma vez que Deus prevê os males do homem, não os seus próprios. Pois então o cavalo não pararia aqui. Seria mais urgente que ainda Deus poderia, se quisesse, ter providenciado contra os males que previu e que, não tendo feito isso, criou o homem expressamente para este fim, para que ele pudesse se conduzir no mundo. Mas se pela providência divina o homem foi criado em tal estado que depois faz tudo o que realmente faz, não deve ser acusado de culpa por coisas que não pode evitar e às quais a vontade de Deus o constrange. Vejamos então como essa dificuldade deve ser resolvida. Em primeiro lugar, a declaração de Salomão deve ser universalmente admitida, que o Senhor fez todas as coisas para si mesmo, sim, até mesmo os ímpios para o dia do mal. Observe que todas as coisas estão à disposição de Deus e a decisão de salvação ou morte pertence a Ele. Ele ordena todas as coisas por seu conselho e decreto de tal maneira que alguns homens nascem devotados desde o ventre a certa morte, para que seu nome possa ser glorificado em sua destruição. Se alguém argumentar que nenhuma necessidade foi imposta a eles pela providência de Deus, mas que foram criados por ele em tal estado em consequência de sua previsão de sua futura depravação, isso não terá valor.
Os antigos escritores costumavam adotar essa solução, embora não sem algum grau de hesitação. Mas os escolásticos se satisfazem com isso, como se não admitisse oposição. Eu concederei prontamente que o mero conhecimento prévio não impõe necessidade às criaturas, embora isso não seja universalmente aceito, pois há alguns que sustentam que é a causa real do que acontece. Mas vala, um homem de outra forma, não muito versado em teologia, parece ter descoberto uma agudeza e um juízo superiores ao mostrar que essa controvérsia é desnecessária, porque tanto a vida quanto a morte são atos da vontade de Deus, em vez de seu conhecimento prévio. Se Deus simplesmente previu os destinos dos homens, e não também os dispôs e fixou por sua determinação, haveria espaço para agitar a questão se sua providência ou previsão os tornava de alguma forma necessários. Mas, uma vez que ele prevê eventos futuros apenas em consequência de seu decreto de que eles devem acontecer, é inútil discutir sobre conhecimento prévio, enquanto é evidente que todas as coisas acontecem mais por ordenação e decreto. Eles dizem que não está declarado em termos expressos que Deus decretou que Adão deveria perecer por sua defeição, como se o mesmo Deus que as Escrituras representam fazendo o que lhe apraz criasse a mais nobre de suas criaturas sem um fim determinado. Eles sustentam que ele possuía livre arbítrio para que pudesse ser o autor de seu próprio destino, mas que Deus não decretou nada mais do que tratá-lo de acordo com seu merecimento. Se um esquema tão fraco quanto este for aceito, o que se tornará da onipotência de Deus, pela qual ele governa todas as coisas de acordo com seu conselho secreto, independentemente de qualquer pessoa ou coisa além disso. Mas, quer queiram ou temam, a predestinação se manifesta na posteridade de Adão, pois a perda da salvação por toda a raça, através da culpa de um pai, foi um evento que não aconteceu por natureza. O que impede o reconhecimento de um homem, o que eles relutantemente concedem em relação a toda a espécie. Por que deveriam perder seu trabalho em evasões sofísticas? A Escritura proclama que todos os homens estavam na pessoa de seu pai condenados à morte eterna. Isso, não sendo atribuível à natureza, é evidente que deve ter procedido do maravilhoso conselho de Deus. A perplexidade e a hesitação descobertas em trivialidades por esses piedosos defensores da justiça de Deus e sua facilidade em superar grandes dificuldades são verdadeiramente absurdas. Pergunto novamente, como aconteceu que a queda de Adão, independente de qualquer remédio, deveria envolver tantas nações com seus filhos infantis na morte eterna? Porque tal era a vontade de Deus, suas línguas, tão loquazes em todos os outros pontos, devem aqui ficar mudas. É um decreto terrível, eu confesso, mas ninguém pode negar que Deus previu o futuro destino final do homem antes de criá-lo, que ele o conheceu previamente porque foi determinado por seu próprio decreto. Se alguém aqui ataca o conhecimento prévio de Deus, ele tropeça de maneira imprudente e inconsiderada, pois que fundamento de acusação há contra o juiz celestial por não ser ignorante do futuro? Se há alguma queixa justa ou plausível, ela recai sobre a predestinação. Não deve ser considerado absurdo afirmar que Deus não apenas previu a queda do primeiro homem e a ruína de sua posteridade nele, mas também arranjou tudo pela determinação de sua própria vontade. Pois, assim como pertence à sua sabedoria conhecer tudo o que é futuro, assim também pertence ao seu poder governar e reger todas as coisas por sua mão. Esta questão, assim como outras, é judiciosamente discutida por Agostinho. Nós confessamos de maneira saudável o que acreditamos corretamente, que o Deus e Senhor de todas as coisas, que criou tudo muito bom e previu que o mal surgiria do bem, e sabia que era mais adequado à sua onipotente bondade trazer o bem do mal do que não permitir que o mal existisse. Ordenou a vida dos anjos e dos homens de tal maneira que exibisse nela primeiro o que o livre-arbítrio era capaz de fazer e depois o que poderia ser afetado pelas bênçãos de sua graça e pela sentença de sua justiça. Aqui eles recorrem à distinção entre vontade e permissão e insistem que Deus permite a destruição do império, mas não a quer. Mas que razão devemos atribuir à sua permissão, senão porque é sua vontade? Não é provável, no entanto, que o homem tenha procurado sua própria destruição apenas pela mera permissão e sem qualquer determinação de Deus, como se Deus não tivesse determinado o que escolheria ser a condição do princípio de suas criaturas. Portanto, não hesitarei em confessar claramente com Agostinho
que a vontade de Deus é a necessidade das coisas e que o que ele quis necessariamente acontecerá, assim como aquelas coisas estão realmente prestes a acontecer, que ele previu. Agora, se pagãos, maniqueus, anabatistas ou epicuristas, pois estamos preocupados com essas 4 seitas neste argumento, em desculpa para si mesmos e os ímpios, invocam a necessidade com a qual estão vinculados pela predestinação de Deus, não alegam nada aplicável ao caso, pois se a predestinação não é outra coisa senão uma dispensação da justiça divina, misteriosa de fato, mas não passível de culpa, uma vez que é certo que não eram indignos de serem predestinados a esse destino, é igualmente certo que a destruição que incorreram pela predestinação é consistente com a mais estrita justiça. Além disso, sua perdição depende da predestinação divina de tal maneira que a causa e a matéria dela são encontradas neles mesmos, pois o primeiro homem caiu porque o Senhor determinou que era expediente. A razão dessa determinação é desconhecida para nós, mas é certo que ele determinou assim apenas porque previu que isso tenderia à justa ilustração da glória de seu nome. Sempre que você ouvir a glória de Deus mencionada, pense em sua justiça, pois o que merece louvor deve ser justo. O homem cai, portanto, de acordo com a nomeação da providência divina, mas ele cai por sua própria culpa. O Senhor havia pronunciado pouco antes que tudo o que havia feito era muito bom. De onde, então, vem a depravação do homem para se revoltar contra seu Deus, a fim de que não se pense que vem da criação? Deus havia aprovado e elogiado o que havia procedido dele. Por sua própria maldade, portanto, ele corrompeu a natureza que havia recebido pura do Senhor, e por sua queda arrastou toda a sua posteridade com ele para a destruição. Portanto, vamos contemplar a evidente causa da condenação, que está mais próxima de nós. A natureza corrupta da humanidade do que buscar uma oculta e totalmente incompreensível na predestinação de Deus. E não devemos sentir relutância em submeter nosso entendimento à infinita sabedoria de Deus, na medida em que aceitamos seus muitos mistérios. Ser ignorante de coisas que não é possível nem lícito conhecer é ser sábio. Um desejo de conhecê-las é uma espécie de loucura. Alguém talvez dirá que ainda não apresentei uma resposta suficiente para essa desculpa sacrílega. Confesso que é impossível prevenir totalmente o descontentamento e o murmúrio da impiedade, mas penso que já disse o que deve ser suficiente para remover não apenas todo fundamento justo, mas também todo pretexto plausível para objeção. Os reprovados desejam ser considerados desculpáveis ao pecar porque não podem evitar a necessidade de pecar, especialmente uma vez que essa necessidade é imposta a eles pela ordenação de Deus. Mas negamos que isso seja uma desculpa justa, porque a ordenação de Deus, pela qual eles se queixam de que estão destinados à destruição, é guiada por uma equidade desconhecida, de fato, para nós, mas indubitavelmente certa, de onde concluímos que eles não sustentam miséria que não seja infligida a eles pelo mais justo julgamento de Deus. Em seguida, sustentamos que agem de maneira absurda aqueles que, ao buscar a origem de sua condenação, direcionam suas visões para os recantos secretos do conselho divino e ignoram a corrupção da natureza, que é sua verdadeira fonte. O testemunho que Deus dá à sua criação impede que eles a imputem a ele, pois, embora pela eterna providência de Deus o homem tenha sido criado para aquela miséria a qual está sujeito, o fundamento disso ele derivou de si mesmo, não de Deus. Uma vez que ele está assim arruinado unicamente em consequência de ter degenerado da pura criação de Deus para uma depravação viciosa e impura. A doutrina da predestinação de Deus é caluniada por seus adversários como envolvendo uma terceira absurdidade, pois quando atribuímos isso unicamente à determinação da vontade divina, que aqueles a quem Deus admite como filhos de seu reino estão isentos da destruição universal, deles inferem que ele é um respeitador de pessoas, o que a Escritura uniformemente nega. Portanto, ou a Escritura é inconsistente consigo mesma, ou na eleição de Deus se leva em conta os méritos. Em primeiro lugar, a Escritura nega que Deus seja um respeitador de pessoas em um sentido diferente daquele em que eles o entendem, pois pela palavra pessoa não se refere a um homem, mas aquelas coisas em um homem que, sendo conspícuas aos olhos, geralmente conciliam favor, honra e dignidade ou atraem ódio, desprezo e desgraça. Tais são riquezas, poder, nobreza, magistratura, elegância de forma, por um lado,
E por outro lado, pobreza, necessidade, nascimento ignóbil, desleixo, desprezo e semelhantes. Assim, Pedro e Paulo declaram que Deus não é um respeitador de pessoas porque não faz diferença entre o judeu e o grego, para rejeitar um e receber o outro apenas por causa de sua nação. Tiago usa a mesma linguagem quando pretende afirmar que Deus, em seu julgamento, não leva em conta as riquezas. E Paulo, em outro lugar, declara que, ao julgar, Deus não tem respeito à liberdade ou à servidão. Portanto, não haverá contradição em afirmarmos que, de acordo com o bom prazer de sua vontade, Deus escolhe quem quer como seus filhos, independentemente de todo mérito, enquanto rejeita e reprova outros. No entanto, para maior satisfação, a questão pode ser explicada da seguinte maneira. Eles perguntam como acontece que, de duas pessoas distintas entre si por nenhum mérito, Deus, em sua eleição, deixa uma e toma outra. Eu, por outro lado, pergunto a eles se supõem que aquele que é escolhido possui algo que possa atrair o favor de Deus. Se confessarem que ele não possui, como de fato devem, seguirá que Deus não olha para o homem, mas deriva seu motivo para favorecê-lo de sua própria bondade. A eleição de um homem por Deus, portanto, enquanto rejeita outro, não procede de qualquer respeito ao homem, mas unicamente de sua própria misericórdia, que pode se manifestar e exercer-se livremente onde e quando lhe agradar. Pois já vimos em outro lugar que, desde o princípio, não muitos nobres, sábios ou honrados foram chamados para que Deus pudesse humilhar o orgulho da carne. Tão longe está seu favor de ser confinado a pessoas. Portanto, algumas pessoas falsamente e maliciosamente acusam Deus de violação da justiça igual, porque em sua predestinação não observa o mesmo curso uniforme de proceder em relação a todos. Se ele encontra todos culpados, dizem que ele puna todos igualmente. Se inocentes, que ele retenha o rigor da justiça de todos. Mas eles lidam com ele como se a misericórdia lhe fosse proibida ou, quando escolhe mostrar misericórdia, fosse totalmente constrangido a renunciar à justiça. O que é que eles exigem? Se todos são culpados, que todos sofram a mesma punição. Nós confessamos que a culpa é comum, mas dizemos que alguns são aliviados pela misericórdia divina. Eles dizem que alivia a todos, mas respondemos que a justiça exige que ele também se mostre como um juiz justo na imposição da punição. Quando eles objetam a isso, o que é? Senão tentar privar Deus da oportunidade de manifestar sua misericórdia ou concedê-la a ele, pelo menos sob a condição de que ele abandone totalmente sua justiça. Portanto, há a maior propriedade nessas observações de Agostinho. Toda a massa da humanidade, tendo caído em condenação no primeiro homem, os vasos que são formados a partir dele para a honra não são vasos de justiça pessoal, mas de misericórdia divina. E a formação de outros para a desonra deve ser atribuída não à iniquidade, mas ao decreto divino. Enquanto Deus recompensa aqueles que rejeita com a punição merecida e aqueles que chama livremente da graça imerecida, ele não está sujeito a nenhuma acusação, mas pode ser comparado a um credor que tem o poder de liberar um e exigir de outro. Portanto, o Senhor pode dar graça a quem quiser, porque é misericordioso, e ainda assim não dá a todos, porque é um juiz justo. Pode manifestar sua graça livre dando a alguns o que nunca merecem, enquanto ao não dar a todos, declara o demérito de todos. Pois quando Paulo diz que Deus concluiu todos sob o pecado para que pudesse ter misericórdia de todos, deve-se acrescentar ao mesmo tempo que ele não é devedor de ninguém, pois nenhum homem lhe deu primeiro algo que o habilitasse a exigir uma recompensa. Outro argumento frequentemente apresentado para derrubar a predestinação é que seu estabelecimento destruiria toda solicitude e esforço pela retidão de conduta. Pois quem pode ouvir, dizem, que a vida ou a morte é designada para ele pelo decreto eterno e imutável de Deus, sem concluir imediatamente que não importa como ele se comporte, uma vez que nenhuma ação sua pode, de qualquer forma, impedir ou promover a predestinação de Deus. Assim, todos se abandonarão ao desespero e correrão para todo o excesso ao qual suas propensões loucas possam levá-los. E, de fato, essa objeção não está totalmente desprovida de verdade, pois há muitas pessoas impuras que mancham a doutrina da predestinação com essas vilezas blasfemas, e com esse pretexto eludem todas as advertências e reprovações. Deus sabe o que determinou fazer conosco. Se decretou nossa salvação, nos levará a ela em seu próprio tempo. Se nos destinou à morte, será em vão que nos esforcemos contra isso.
Mas a Escritura, enquanto inculca uma mente superior e reverente na consideração de tão grande mistério, instrui os piedosos em uma conclusão muito diferente e refuta plenamente as inferências ímpias e irracionais dessas pessoas. Pois o objetivo do que contém a respeito da predestinação não é que, excitados à presunção, possamos tentar com temeridade nefasta escrutinar os segredos inacessíveis de Deus, mas sim que, humilhados e desanimados, possamos aprender a tremer diante de sua justiça e admirar sua misericórdia. Neste objetivo, os crentes se esforçarão, mas as cavilações impuras dos ímpios são justamente restringidas por Paulo. Eles professam seguir em segurança em seus vícios, porque se são do número dos eleitos, tal conduta não os impedirá de serem finalmente trazidos à vida. Mas Paulo declara que o fim de nossa eleição é que possamos levar uma vida santa e irrepreensível. Se o objetivo da eleição é a santidade de vida, isso deve nos despertar e estimular a uma prática alegre dela, em vez de ser usado como um pretexto para a indolência. Mas quão inconsistente é parar de praticar a virtude porque a eleição é suficiente para a salvação, enquanto o fim proposto na eleição é nossa diligente realização de ações virtuosas. Portanto, que se afastem tais perversões corruptas e sacrílegas de toda a ordem da eleição. Eles levam suas blasfêmias muito mais longe ao afirmar que qualquer um que seja reprovado por Deus laborará em vão se esforçar para se aprovar a ele pela inocência e integridade de vida. Mas aqui são condenados por uma mentira das mais impudentes, pois de onde poderia tal esforço originar-se, senão da eleição? Quem quer que seja do número dos reprovados, sendo vasos feitos para desonra, não cessa de provocar a ira divina contra eles por transgressões contínuas e de confirmar por provas evidentes o julgamento de Deus já denunciado contra eles, de modo que seus esforços em vão, isso nunca pode acontecer. Esta doutrina é maliciosamente e impudicamente caluniada por outros como subversiva de todas as exortações à vida piedosa. Isso trouxe grande ódio sobre Agostinho, o qual ele removeu com seu tratado sobre correção e graça, dirigido a Valente, cuja leitura facilmente satisfará todas as pessoas piedosas e ensináveis. No entanto, tocarei em algumas coisas que espero convencer aqueles que são honestos e não contenciosos. Como já vimos, a eleição gratuita foi pregada abertamente e com fervor por Paulo. Ele, portanto, foi frio em suas admoestações e exortações? Que esses bons zelotes comparem seus discursos com os dele. Os deles serão encontrados como gelo em comparação com seu incrível fervor. E certamente todo escrúpulo é removido por este princípio, que Deus não nos chamou para a impureza, mas que cada um saiba como possuir seu vaso em santificação e honra. E, novamente, que somos sua obra, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. De fato, um leve conhecimento de Paulo permitirá que qualquer um entenda, sem argumentos tediosos, como ele facilmente reconcilia coisas que pretendem ser repugnantes entre si. Cristo ordena que os homens creiam nele, e ainda assim sua limitação não é falsa nem contrária ao seu comando, quando diz: "Ninguém pode vir a mim a menos que lhe seja dado por meu Pai." Portanto, que a pregação tenha seu curso para trazer os homens à fé e, por um progresso contínuo, promover sua perseverança. Nem deve o conhecimento da predestinação ser impedido, para que os obedientes não se tornem orgulhosos como se tivessem algo de seu próprio, mas possam gloriar-se no Senhor. Cristo tinha um significado particular ao dizer: "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça." Portanto, quando exaltamos e pregamos, as pessoas dotadas de ouvidos obedecem prontamente, e aquelas que estão destituídas deles exibem um cumprimento da Escritura, que ouvindo não ouvem. Mas por quê, diz Agostinho, alguns devem ter ouvidos e outros não? Quem conheceu a mente do Senhor deve o que é evidente ser negado, porque o que está oculto não pode ser compreendido. Essas observações eu tomei emprestadas fielmente de Agostinho, mas como suas palavras talvez tenham mais autoridade do que as minhas, prosseguirei com uma citação exata delas. Se ao ouvir isso, algumas pessoas se tornarem torpes e preguiçosas, trocando o trabalho por desejos ilícitos e perseguindo os vários objetos da concupiscência, deve o que é declarado sobre o pleno conhecimento de Deus ser, portanto, considerado falso. Se Deus previu que eles seriam bons, não serão assim em qualquer maldade em que agora vivem. E se ele previu que seriam ímpios, não serão assim em qualquer bondade que agora aparentam. São essas, então,
Causas suficientes para que as verdades que são declaradas sobre o pleno conhecimento de Deus sejam negadas ou silenciadas, especialmente quando a consequência do silêncio a respeito disso seria a adoção de outros erros. A razão para ocultar a verdade, diz ele, é uma coisa, e a necessidade de declará-la é outra. Seria tedioso investigar todas as razões para silenciar a verdade, mas esta é uma delas. Para que aqueles que não a entendem não se tornem piores, enquanto desejamos fazer com que aqueles que a entendem fiquem melhor informados, que de fato não se tornam mais sábios ao declararmos tal coisa, nem se tornam piores. Mas uma vez que a verdade é de tal natureza, que quando falamos dela, aquele que não pode entendê-la se torna pior. E quando permanecemos em silêncio sobre ela, sua declaração ao futuro de que aqueles que ouvem nunca acreditarão porque são reprovados, isso seria mais uma imprecação do que uma instrução. Portanto, tais pessoas, como professores tolos ou profetas sinistros, Agostinho os acusa de se afastarem da igreja. Em outro lugar, ele realmente sustenta que um homem se beneficia da correção quando aquele que causa o benefício a quem quiser, mesmo sem correção, é compassivo e ajuda. Mas por que alguns de uma maneira e outros de outra? Longe de nós atribuir a escolha ao barro em vez do oleiro. Novamente, quando os homens são introduzidos ou restaurados ao caminho da justiça pela correção, quem trabalha a salvação em seus corações, senão aquele que dá o aumento? Quem planta e rega é aquele cuja determinação de salvar não é resistida pela livre vontade do homem. Portanto, não há dúvida de que a vontade de Deus, que fez tudo o que lhe agradou no céu e na terra, e que fez até mesmo coisas que ainda estão por vir, não pode ser resistida pela vontade do homem, de modo a impedir a execução de seus propósitos, uma vez que ele controla as vontades dos homens de acordo com seu prazer. Novamente, quando ele se propõe a trazer os homens a si mesmo, ele não os amarra com laços corporais. Ele age interiormente, apodera-se de seus corações, move-os internamente e os atrai por suas vontades, que ele mesmo operou neles. Mas ele imediatamente acrescenta o que não deve, de forma alguma, ser omitido, que como não sabemos quem pertence ou não ao número dos predestinados, nos cabe desejar afetuosamente a salvação de todos. A consequência será que, a quem quer que encontremos, nos esforçaremos para torná-lo um participante da paz, mas nossa paz repousará sobre os filhos da paz. Portanto, de nossa parte, a reprovação salutar e severa, como um remédio, deve ser administrada a todos, para que não pereçam nem destruam outros, mas será a providência de Deus torná-la útil àqueles que ele já conheceu e predestinou. Capítulo 24. A eleição confirmada pelo chamado divino, a destruição destinada dos reprovados procurada por eles mesmos. Mas, para uma maior elucidação do assunto, é necessário tratar do chamado dos eleitos e da ligação e endurecimento do império. Sobre o primeiro, já fiz algumas observações com o objetivo de refutar o erro daqueles que supõem que a generalidade das promessas coloca toda a humanidade em igualdade. Mas a eleição discriminatória de Deus, que de outra forma está oculta dentro de si mesmo, ele a manifesta apenas por seu chamado, que pode, portanto, ser propriamente chamado de testificação ou evidência disso. Pois aqueles que ele conheceu de antemão também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Além disso, a quem ele predestinou, também chamou. E a quem chamou, também justificou, com o objetivo de sua eventual glorificação. Embora ao escolher seu povo, o Senhor os tenha adotado como seus filhos, ainda vemos que eles não entram na posse de tão grande bênção até que sejam chamados. Por outro lado, assim que são chamados, imediatamente desfrutam de alguma comunicação de sua eleição. Por essa razão, Paulo chama o espírito recebido por eles tanto de espírito de adoção quanto de selo e garantia da herança futura, porque por seu testemunho ele confirma e sela em seus corações a certeza de sua futura adoção. Pois, embora a pregação do Evangelho seja um fluxo da fonte da eleição, sendo também comum aos reprovados, isso por si só não seria uma prova sólida disso, pois Deus ensina efetivamente seus eleitos para trazê-los à fé. Como já citamos das palavras de Cristo, aquele que é de Deus, esse é o que vê o Pai. Novamente eu manifestei teu nome aos homens que me deste, pois ele diz em outro lugar, ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o atraia. Esta passagem é judiciosamente explicada por Agostinho nas seguintes palavras. Se, de acordo com a declaração da verdade, todo aquele que aprendeu vem, quem quer que não venha,
certamente não aprendeu. Não se segue necessariamente que aquele que pode vir realmente venha, a menos que tenha tanto desejado quanto feito isso. Mas todo aquele que aprendeu do Pai não apenas pode vir, mas também vem, onde há uma união imediata da vantagem da possibilidade, a inclinação da vontade e a ação consequente. Em outro lugar, ele é ainda mais claro. Todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai vem a mim. Não é esta a afirmação de que não há ninguém que ouça e aprenda do Pai e não vem a mim. Pois se todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai vem, certamente todo aquele que não vem não ouviu nem aprendeu do Pai. Pois se tivesse ouvido e aprendido, viria. Muito remoto da observação carnal é esta escola na qual os homens ouvem e aprendem do Pai para vir ao Filho. Logo após dizer isso, a graça que é secretamente comunicada aos corações dos homens não é recebida por nenhum coração endurecido, pois o primeiro objetivo de sua comunicação é que a dureza do coração possa ser removida. Quando o Pai é ouvido interiormente, portanto, ele remove o coração de pedra e dá um coração de carne. Pois assim ele forma filhos da promessa e vasos de misericórdia que ele preparou para a glória. Por que então ele não ensina a todos para que venham a Cristo? Mas porque todos a quem ensina, ensina em misericórdia. Mas a quem não ensina, não ensina em juízo. Pois ele tem misericórdia de quem quer ter misericórdia e endurece a quem quer endurecer. Portanto, aqueles que Deus escolheu, ele os designa como seus filhos e determina ser seu pai, chamando-os e introduzindo-os em sua família e unindo-os a si mesmo. Eles podem ser um, conectando o chamado com a eleição. A Escritura sugere evidentemente que nada é necessário para isso, exceto a livre misericórdia de Deus. Pois se indagarmos a quem ele chama e por qual razão, a resposta é: aqueles que ele elegeu. Mas quando chegamos à eleição, não vemos nada além de misericórdia por todos os lados. E assim, a observação de Paulo é muito aplicável aqui. Não é de quem quer nem de quem corre, mas de Deus que mostra misericórdia. Mas não como é comumente entendido por aqueles que fazem uma distinção entre a graça de Deus e a vontade e o esforço do homem, pois dizem que os desejos e esforços humanos não têm eficácia por si mesmos, a menos que sejam tornados bem-sucedidos pela graça de Deus. Mas sustentam que, com a assistência de sua bênção, essas coisas também têm sua parte em procurar a salvação. Para refutar seu argumento, prefiro as palavras de Agostinho às minhas. Se o apóstolo apenas quis dizer que não é de quem quer ou de quem corre sem a assistência do Senhor misericordioso, podemos retrucar a proposição contrária, que não é apenas da misericórdia sem a assistência de querer e correr. Se isso é manifestamente impensável, podemos ter certeza de que o apóstolo atribui tudo à misericórdia do Senhor e não deixa nada para nossas vontades ou esforços. Esta era a opinião daquele homem santo. Nem deve ser dado o menor valor ao seu sofisma insignificante de que Paulo não teria se expressado assim se não tivéssemos esforço ou vontade. Se ele não considerou o que estava no homem, mas vendo que algumas pessoas atribuem a salvação em parte à indústria humana, ele simplesmente condenou seu erro na primeira parte da frase e, na última, defendeu a reivindicação da misericórdia divina para a total realização da salvação. E o que fazem os profetas, senão proclamar perpetuamente o chamado gratuito de Deus? Este ponto é ainda mais demonstrado pela própria natureza e disposição do chamado, que não consiste apenas na mera pregação da palavra, mas na iluminação acompanhadora do Espírito. A quem Deus oferece sua palavra, somos informados pelo profeta. Eu sou buscado por aqueles que não perguntaram por mim. Eu sou encontrado por aqueles que não me buscaram. Eu disse, eis-me aqui, a uma nação que não foi chamada pelo meu nome. E para que os judeus não supusessem que essa clemência se estendia apenas aos gentios, ele recorda-lhes a situação da qual tirou seu pai Abraão quando o chamou para si, que foi do meio da idolatria na qual ele e toda sua família estavam afundados. Quando ele brilha pela primeira vez sobre os não merecedores com a luz de sua palavra, ele exibe assim um exemplo brilhante de sua bondade gratuita. Aqui, então, a infinita bondade de Deus é exibida, mas não para a salvação de todos, pois um julgamento mais severo aguarda os reprovados, porque rejeitam o testemunho do amor divino, e Deus também, para manifestar sua glória, retira deles a influência eficaz de seu Espírito. Portanto, este chamado interno é um sinal de salvação que não pode enganar. Para isso serve a passagem de João. Sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu.
E para que a carne não se glorie em ter respondido ao menos ao seu chamado e aceitado suas ofertas gratuitas, ele afirma que os homens não têm ouvidos para ouvir ou olhos para ver, senão aqueles que ele formou, e que ele age nisso não de acordo com a gratidão individual, mas de acordo com sua própria eleição. Deste fato, Lucas nos dá um exemplo eminente, onde judeus e gentios em comum ouviram a pregação de Paulo e Barnabé. Embora todos tenham sido instruídos naquela ocasião com o mesmo discurso, é narrado que quantos foram ordenados à vida eterna creram. Com que rosto, então, podemos negar a liberdade do chamado, no qual a eleição reina sozinha até o fim? Aqui, 2 erros devem ser evitados, pois alguns supõem que o homem é um cooperador com Deus, de modo que a validade da eleição depende de seu consentimento. Assim, segundo eles, a vontade do homem é superior ao conselho de Deus, como se a Escritura ensinasse que apenas recebemos a capacidade de crer e não a fé em si. Outros, não inovando assim a graça do Espírito Santo, ainda assim induzidos por não sei que modo de raciocínio, suspendem a eleição sobre aquilo que é subsequente a ela, como se fosse duvidosa e ineficaz até que seja confirmada pela fé. Que esta é sua confirmação para nós é muito claro, que é a manifestação do conselho secreto de Deus, antes oculto. Já vimos, mas tudo o que devemos entender por isso é que o que antes era desconhecido é verificado e, por assim dizer, ratificado com um selo. Mas é contrário à verdade afirmar que a eleição não tem eficácia, até depois que abraçamos o Evangelho, e essa circunstância lhe confere toda a sua energia. A certeza disso, de fato, devemos buscar aqui, pois se tentarmos penetrar no decreto eterno de Deus, seremos engolidos no profundo abismo. Mas quando Deus nos revelou, devemos ascender a alturas mais elevadas, para que a causa não se perca no efeito. Pois o que pode ser mais absurdo e inconsistente do que quando a Escritura ensina que somos iluminados conforme Deus nos escolheu, que nossos olhos sejam tão ofuscados pelo brilho dessa luz a ponto de recusar contemplar a eleição? Ao mesmo tempo, admito que, para alcançar uma certeza de nossa salvação, devemos começar pela palavra, e que com ela nossa confiança deve ser satisfeita, de modo a invocar Deus como nosso Pai. Para algumas pessoas, obter certeza a respeito do conselho de Deus, que está próximo de nós em nossa boca e em nosso coração, desejam de forma absurda buscar acima das nuvens. Portanto, tal certeza deve ser contida pela sobriedade da fé, para que possamos nos satisfazer com o testemunho de Deus em sua palavra externa a respeito de sua graça secreta. Somente o canal que nos transmite tal abundante corrente para saciar nossa sede não deve privar a fonte da honra que lhe pertence. Assim, é errôneo suspender a eficácia da eleição sobre a fé do Evangelho, pela qual descobrimos nosso interesse na eleição. Portanto, observaremos a melhor ordem, se, ao buscar uma certeza de nossa eleição, restringirmos nossa atenção a esses sinais subsequentes, que são atestações certas dela. Satanás nunca ataca os crentes com uma tentação mais grave ou perigosa do que quando os discute com dúvidas sobre sua eleição e os estimula a um desejo impróprio de buscá-la de maneira errada. Chamo de buscar de maneira errada quando o homem miserável se esforça para forçar seu caminho nos recantos secretos da sabedoria divina e penetrar até a mais alta eternidade, para descobrir o que está determinado a seu respeito no tribunal de Deus. Então ele se precipita para ser absorvido no profundo de um abismo insondável, se enredando em armadilhas sem fim e inextricáveis, afundando-se em um abismo de total escuridão. Pois é justo que a loucura da mente humana seja assim punida com uma destruição horrível, quando tenta, por sua própria capacidade, elevar-se ao cume da sabedoria divina. Essa tentação é mais fatal porque não há outra a qual os homens, em geral, tenham uma propensão mais forte. Raramente se encontra uma pessoa cujo pensamento não seja atingido por esta ideia. De onde você pode obter a salvação, senão da eleição de Deus? E que revelação você recebeu sobre a eleição? Se isso é uma simples impressão, um homem é ou perpetuamente atormentado ou completamente estupidificado com espanto. De fato, eu não desejaria um argumento mais forte para provar quão extremamente errôneas são as concepções de tais pessoas a respeito da predestinação do que a própria experiência, uma vez que nenhum erro pode afetar a mente de forma mais pestilenta do que aquele que perturba a consciência e destrói sua paz e tranquilidade em relação a Deus.
Portanto, se tememos o naufrágio, devemos estar ansiosos para evitar esta rocha na qual ninguém jamais bateu sem ser destruído. Mas, embora a discussão sobre a predestinação possa ser comparada a um oceano perigoso, ainda assim, ao atravessá-lo, a navegação é segura, serena e, acrescento, agradável, a menos que alguém deseje livremente se expor ao perigo. Pois, assim como aqueles que, para obter uma certeza de sua eleição, examinam o conselho eterno de Deus sem a palavra, se lançam em um abismo fatal, assim aqueles que o investigam de maneira regular e ordenada, como está contido na palavra, derivam dessa investigação o benefício de um consolo peculiar. Que este seja então nosso modo de inquérito: começar e terminar com o chamado de Deus, embora isso não impeça os crentes de perceberem que as bênçãos que recebem diariamente da mão de Deus descem daquela adoção secreta, como Isaías os introduz dizendo: fizeste coisas maravilhosas, os teus conselhos de outrora são fidelidade e verdade. Pois pela adoção, como por um sinal, Deus escolhe confirmar a nós tudo o que nos é permitido saber de seu conselho. Para que isso não seja considerado um testemunho fraco, consideremos quanta clareza e certeza nos proporciona. Bernardo tem algumas observações pertinentes sobre este assunto. Depois de falar sobre os reprovados, ele diz: o conselho de Deus permanece, a sentença de paz permanece a respeito daqueles que o temem, ocultando suas faltas e recompensando suas virtudes. De modo que a eles não apenas coisas boas, mas também coisas más. Cooperar para o bem. Quem poderá acusar os eleitos de Deus é suficiente para mim. Para toda a justiça possuir seu favor sozinho contra quem só eu pequei. Tudo o que ele decretou não imputar a mim é como se nunca tivesse existido. E um pouco depois, ó lugar de verdadeiro descanso, que eu não poderia chamar inadequadamente de câmara de dormir, na qual Deus é visto não como perturbado com raiva ou cheio de preocupação, mas onde sua vontade é provada como boa, aceitável e perfeita. Essa visão não é aterrorizante, mas reconfortante. Não excita uma curiosidade inquieta, mas a acalma. Não fatiga os sentidos, mas os tranquiliza. Aqui o verdadeiro descanso é desfrutado, um Deus tranquilo, tranquiliza todas as coisas, e contemplar o descanso é desfrutar do repouso, em primeiro lugar. Se buscamos a clemência paternal e o coração propício de Deus, nossos olhos devem ser dirigidos a Cristo, em quem somente o Pai se agrada, se buscamos salvação, vida e a imortalidade do reino celestial. Devemos recorrer a nenhum outro, pois ele sozinho é a fonte da vida, o âncora da salvação, o ar do reino dos céus. Agora, qual é o fim da eleição, senão que, sendo adotados como filhos por nosso Pai Celestial, possamos, por seu favor, obter salvação e imortalidade? Considere e investigue tanto quanto quiser. Você não encontrará seu escopo final se estender além disso. As pessoas, portanto, que Deus adotou como seus filhos, ele é dito ter escolhido, não nelas mesmas, mas em Cristo, porque era impossível para ele amá-las, exceto nele, ou honrá-las com a herança de seu reino, a menos que previamente tornadas participantes dele. Mas, se somos escolhidos nele, não encontraremos nenhuma garantia de nossa eleição em nós mesmos, nem mesmo em Deus Pai considerado sozinho, abstraído do Filho. Cristo, portanto, é o espelho no qual devemos contemplar nossa eleição, e aqui podemos fazê-lo com segurança. Pois, como o Pai determinou unir ao corpo de seu Filho todos os que são os objetos de sua escolha eterna, para que ele possa ter como seus filhos todos que reconhece entre seus membros. Temos um testemunho suficientemente claro e forte de que, se temos comunhão com Cristo, estamos escritos no livro da vida. Ele nos deu essa certa comunhão consigo mesmo quando testificou, pela pregação do Evangelho, que ele foi dado a nós pelo Pai para ser nosso, com todos os seus benefícios. Somos ditos vesti-lo e crescer nele, para que possamos viver porque ele vive. Essa doutrina é frequentemente repetida. Deus não poupou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça. Aquele que crê nele passou da morte para a vida. Em que sentido ele se chama o pão da vida? Aquele que come de ele viverá para sempre. Ele, eu digo, é nossa testemunha de que todos que o recebem pela fé serão considerados como filhos de seu Pai Celestial. Se desejamos algo mais do que ser contados entre os filhos e filhas de Deus, devemos nos elevar acima de Cristo. Se este é nosso limite mais alto, que tolice demonstramos em buscar fora dele aquilo que já obtivemos nele e que nunca pode ser encontrado em nenhum outro lugar. Além de que ele é a sabedoria eterna do Pai, a verdade imutável e o conselho determinado,
Não temos razão para temer a menor variação nas declarações de sua palavra, daquela vontade do Pai que é o objeto de nossa investigação. De fato, ele a revela fielmente a nós, como tem sido desde o princípio e continuará a ser. Isso deve ter uma influência prática em nossas orações, pois embora a fé na eleição nos anime a clamar a Deus, ainda seria absurdo impor a Ele quando oramos ou estipular esta condição. Ó Senhor, se eu sou eleito, ouve-me, uma vez que é seu prazer que devamos estar satisfeitos com suas promessas e não fazer mais inquéritos sobre se ele será propício às nossas orações. Essa prudência nos extrairá de muitas armadilhas se soubermos fazer um uso correto do que foi escrito corretamente. Mas não devemos aplicar de maneira inconsiderada a vários propósitos, o que deve ser restrito ao objeto particularmente designado para o estabelecimento de nossa confiança. Há também outra confirmação da eleição, que dissemos estar conectada com nosso chamado, pois aqueles a quem Cristo ilumina com o conhecimento de seu nome e introduz no seio de sua igreja, ele é dito receber sob seu cuidado e proteção. E todos os que ele recebe são ditos ser confiados a ele pelo Pai para serem guardados para a vida eterna. O que desejamos para nós mesmos? Cristo proclama em alta voz que todos cuja salvação foi projetada pelo Pai foram entregues por ele à sua proteção. Se, portanto, queremos determinar se Deus se preocupa com nossa salvação, vamos investigar se ele nos confiou a Cristo, a quem ele constituiu o único Salvador de todo o seu povo. Agora, se duvidamos se Cristo nos recebeu sob seu cuidado e custódia, ele obvia essa dúvida ao se oferecer livremente como nosso pastor e declarar que, se ouvirmos sua voz, seremos contados entre suas ovelhas. Portanto, abraçamos Cristo, assim gentilmente oferecido a nós e avançando para nos encontrar, e ele nos contará com suas ovelhas e nos preservará encerrados em seu aprisco. Mas ainda assim, sentimos ansiedade por nosso estado futuro, pois, como Paulo declara, aqueles que ele predestinou, a esses também chamou. Assim, Cristo nos informa que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Além disso, o próprio Paulo, em outro lugar, adverte contra a negligência, dizendo: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Você está enxertado entre o povo de Deus. Não seja altivo, mas tema. Deus é capaz de cortá-lo novamente e enxertar outros. Por fim, a experiência em si nos ensina que a vocação e a fé têm pouco valor, a menos que acompanhadas pela perseverança, que não é o destino de todos. Mas Cristo nos libertou dessa ansiedade, pois essas promessas pertencem indubitavelmente ao futuro. Tudo que o Pai me der virá a mim, e aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. E esta é a vontade do Pai que me enviou, que de tudo o que ele me deu eu não perca nada, mas que o ressuscite no último dia. Novamente, minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e elas não perecerão, nem ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Além disso, quando ele declara, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, implica plenamente, ao contrário, que aqueles que estão enraizados em Deus nunca poderão ser privados da salvação por qualquer violência. Com isso, corresponde aquele trecho de João: se eles tivessem sido de nós, sem dúvida teriam permanecido conosco. Daí também aquela magnífica exaltação de Paulo em desafio à vida e à morte, às coisas presentes e futuras, que deve necessariamente ter sido fundada no dom da perseverança. Não se pode duvidar de que ele aplica esse sentimento a todos os eleitos. O mesmo apóstolo, em outro lugar, diz: aquele que começou uma boa obra em vocês a completará até o dia de Cristo Jesus. Isso também sustentou Davi quando sua fé estava vacilando. Tu não abandonarás a obra de tuas próprias mãos. Não se pode duvidar de que, quando Cristo intercede por todos os eleitos, ele ora por eles da mesma forma que por Pedro, para que sua fé nunca falhe. Daí concluímos que eles estão além de todo perigo de se desviar, porque as intercessões do Filho de Deus por sua perseverança na piedade não foram rejeitadas. O que Cristo pretendia que aprendêssemos com isso, senão confiança em nossa segurança perpétua, uma vez que já fomos introduzidos no número de seu povo? Mas acontece diariamente que aqueles que pareciam pertencer a Cristo se afastam dele novamente e afundam na ruína, mesmo naquele lugar onde ele afirma que nenhum perece dos que lhe foram dados pelo Pai. Ele exclui o filho da perdição. Isso é verdade,
Mas é igualmente certo que tais pessoas nunca se apegaram a Cristo com aquela confiança de coração que dizemos nos dá a certeza de nossa eleição. Eles saíram de nós, diz João, mas não eram de nós. Pois se tivessem sido de nós, sem dúvida teriam continuado conosco. Não discuto que eles tenham sinais semelhantes de chamado com os eleitos, mas estou longe de admitir que possuam aquela certeza de eleição que exorto os crentes a buscar na palavra do Evangelho. Portanto, que tais exemplos não nos movam de uma confiança tranquila na promessa de nosso Senhor, onde ele declara que todos que o recebem pela fé foram dados a ele pelo Pai, e que, uma vez que ele é seu guardião e pastor, nenhum deles perecerá. Quanto a Judas, falaremos depois. Paulo está dissuadindo os cristãos não de toda segurança, mas da segurança carnal descuidada e supina, que é acompanhada de orgulho, arrogância e desprezo pelos outros. Extingue a humildade e a reverência a Deus e produz o esquecimento das graças recebidas, pois ele está se dirigindo aos gentios, ensinando-os que os judeus não devem ser insultados orgulhosamente e desumanamente porque foram rejeitados e os gentios substituídos em seu lugar. Ele também inculca o temor, não um temor que produz terror e incerteza, mas um que ensina a humilde admiração da graça de Deus, sem qualquer diminuição da confiança nela, como foi observado em outro lugar. Além disso, ele não está se dirigindo a indivíduos, mas a partes distintas em geral, pois a igreja estava dividida em duas partes, e a emulação deu origem à dissensão. Paulo admoesta os gentios que sua substituição no lugar do povo santo e peculiar deve ser um motivo de temor e modéstia. No entanto, havia entre eles muitas pessoas barulhentas, cujos vazios alardes era necessário restringir. Mas já vimos que nossa esperança se estende ao futuro, mesmo além da sepultura, e que nada é mais contrário à sua natureza do que dúvidas a respeito de nosso destino final. A declaração de Cristo de que muitos são chamados e poucos escolhidos é muito mal compreendida, pois não haverá ambiguidade nisso se lembrarmos do que deve ser claro a partir das observações anteriores, que existem dois tipos de chamado. Há um chamado universal pelo qual Deus, na pregação externa da palavra, convida todos indiscriminadamente a virem a Ele, mesmo aqueles a quem ele destina como um sabor de morte e uma ocasião de condenação mais severa. Há também um chamado especial, com o qual ele, na maioria das vezes, favorece apenas os crentes, quando pela iluminação interna do Espírito ele faz a palavra pregada penetrar em seus corações. No entanto, às vezes ele também a comunica àqueles que ele apenas ilumina por um tempo e depois abandona devido à sua ingratidão e os atinge com uma cegueira maior. Agora o Senhor vê o Evangelho publicado amplamente, desprezado pela maioria dos homens e apreciado justamente por poucos, nos dá uma descrição de Deus sob o caráter de um rei que prepara um banquete solene e envia seus mensageiros em todas as direções para convidar uma grande companhia. Mas só consegue prevalecer sobre muito poucos, cada um alegando impedimentos para se desculpar. De modo que, por fim, ele é constrangido por suas recusas a trazer todos os que podem ser encontrados nas ruas. Até aqui, todos veem que a parábola deve ser entendida como o chamado externo. Ele prossegue para nos informar que Deus age como um bom mestre de um banquete, caminhando ao redor das mesas, recebendo cortesmente seus convidados, mas que se encontrar alguém não adornado com uma vestimenta nupcial, não permitirá que a mesquinhez de tal pessoa desonre a festividade do banquete. Confesso que esta parte deve ser entendida como referindo-se àqueles que entram na igreja por uma profissão de fé, mas não estão investidos com a santificação de Cristo. Tais manchas e, por assim dizer, impurezas de sua igreja Deus não permitirá sempre, mas os expulsará dela, como sua turpitude merece. Portanto, poucos são escolhidos de uma multidão que é chamada, mas não com aquele chamado pelo qual dizemos que os crentes devem julgar sua eleição. Pois o primeiro é comum também aos ímpios, mas o último é acompanhado pelo espírito de regeneração, o penhor e selo da herança futura, que sela nossos corações até o dia do Senhor. Em suma, embora os hipócritas se vangloriem de piedade como se fossem verdadeiros adoradores de Deus, Cristo declara que ele os expulsará finalmente do lugar que ocupam injustamente. Assim, o salmista diz: quem habitará em teu tabernáculo? Aquele que pratica a justiça e fala a verdade em seu coração. Novamente, esta é a geração daqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Jacó. E assim,
O Espírito exalta os crentes à paciência, para que não sejam perturbados pelos ismaelitas, sendo unidos a eles na igreja, uma vez que a máscara será finalmente arrancada e eles serão expulsos com desgraça. O mesmo raciocínio se aplica à exceção citada recentemente, onde Cristo diz que nenhum deles se perde, exceto o filho da perdição. Aqui há, de fato, alguma imprecisão de expressão, mas o significado é claro, pois ele nunca foi contado entre as ovelhas de Cristo como sendo realmente tal, mas apenas como ocupava o lugar de uma. Quando o Senhor declara que ele foi escolhido por si mesmo com os outros apóstolos, isso se refere apenas ao ofício ministerial. Não escolhi a vocês 12, diz ele, e um de vocês é um diabo. Ou seja, ele o escolheu para o ofício de apóstolo, mas quando fala de eleição para a salvação, o exclui do número dos eleitos. Não falo de todos vocês, eu sei a quem escolhi. Se alguém confundir o termo eleição nestas passagens, ele se embaraçará miseravelmente. Se fizer uma distinção adequada, nada é mais claro. Portanto, é uma afirmação muito errônea e penosa de Gregório que somos apenas conscientes de nosso chamado, mas não de nossa eleição, da qual ele exalta todos ao temor e tremor. Usando também este argumento de que, embora saibamos o que somos hoje, não sabemos o que podemos ser no futuro. Mas o contexto mostra claramente a causa de seu erro nesse ponto, pois ao suspender a eleição no mérito das obras, isso forneceu abundante razão para desencorajamento nas mentes dos homens. Ele nunca poderia estabelecê-los por falta de conduzi-los de si mesmos a uma confiança em sua bondade divina. Daí, os crentes têm alguma concepção do que afirmamos no início, que a predestinação, considerada corretamente, nem destrói nem enfraquece a fé, mas, ao contrário, fornece sua melhor confirmação. No entanto, não negarei que o Espírito às vezes adapta sua linguagem à limitada extensão de nossa capacidade, como quando diz: eles não estarão na assembleia do meu povo, nem serão escritos na escritura da casa de Israel, como se Deus estivesse começando a escrever no livro da vida aqueles que ele conta entre seu povo, enquanto sabemos pelo testemunho de Cristo que os nomes dos filhos de Deus foram escritos no livro da vida desde o princípio. Mas essas expressões também significam a rejeição daqueles que pareciam os principais entre os eleitos, como diz o salmista. Sejam apagados do livro dos vivos e não sejam escritos com os justos. Agora, os eleitos não são reunidos no aprisco de Cristo por um chamado imediato desde seu nascimento, nem todos ao mesmo tempo, mas conforme Deus se agrada em dispensar sua graça a eles. Antes de serem reunidos a esse pastor supremo, eles vão como ovelhas desgarradas, espalhadas no deserto comum e não diferindo em nada dos outros, exceto por serem protegidos pela misericórdia especial de Deus de precipitar-se no abismo da morte eterna. Se você os observar, verá a posteridade de Adão participando da corrupção comum de toda a espécie. Que não vão aos extremos mais desesperados de piedade não se deve a nenhuma bondade inata deles, mas porque o olho de Deus vigia sobre eles e sua mão está estendida para sua preservação. Aqueles que sonham com não sei que semente de eleição semeada em seu coração desde seu nascimento, sempre inclinando-os à piedade e ao temor de Deus, não têm apoio na autoridade das Escrituras e são refutados pela própria experiência. Eles produzem, de fato, muito poucos exemplos para provar que certas pessoas eleitas não eram totalmente estranhas à religião, mesmo antes de serem verdadeiramente iluminadas. Que Paulo viveu irrepreensível em seu farisaísmo, que Cornélio, com suas esmolas e orações, foi aceito por Deus. E se há outros semelhantes, o que dizem de Paulo admitimos, mas a respeito de Cornélio, sustentamos que estão enganados, pois é evidente que ele foi então iluminado e regenerado, e não queria nada além de uma clara revelação do Evangelho. Mas o que eles extrairão desses poucos exemplos que os eleitos sempre foram dotados do espírito de piedade? Isso é como se alguém, tendo provado a integridade de Arístides, Sócrates, Genócrates, Cipião, Curioso, Chamuz e outros pagãos, concluísse a partir disso que todos os que permaneceram na escuridão da idolatria eram seguidores da santidade e da virtude. Mas isso é contradito em muitas passagens das Escrituras. A descrição de Paulo sobre o estado dos Efésios antes da regeneração não apresenta um grão dessa semente. Estáveis mortos, diz ele, em ofensas e pecados, nos quais, em outro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência,
entre os quais também todos nós tivemos nosso comportamento, em outro tempo, nas concupiscências da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Novamente, lembrem-se de que naquela época estáveis sem esperança e sem Deus no mundo. Novamente, éreis às vezes trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz.